Olá, amigos do grupo Frutíferas em Vaso, amigos também do meu novo canal no YouTube, o canal que eu criei hoje para compartilhar essas experiências com vocês, o canal Vida em Vaso. Conto com vocês para me ajudar a comentar nos vídeos, se inscrever no canal. É isso aí, eu quero falar com vocês hoje sobre mirtilo em vaso plantado e cultivado aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em outros vídeos eu vou falar sobre a experiência que eu estou tendo com outras frutíferas também plantadas em vasos, mas hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre mirtilo, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui 3 exemplares de mirtilo que eu tenho aqui na minha casa, sendo que esse menorzinho aqui, que está aparecendo agora, que já está com mais frutos, ó, percebam que ele já tem bastante frutos, a gente está no final de agosto agora, os últimos dias de agosto, certo? Ele tem bastante frutos e muitas flores, olha como está florido esse pezinho, tá? Ele tem entre 1 ano e meio e 2 anos, essa muda aqui, no máximo, tá? Ele é de uma variedade de mirtilo, diferente desse outro mirtilo aqui atrás, esses outros 2 vasos, que tem a mesma idade, olha a diferença de tamanho deles, eles têm a mesma idade, só que são de outra variedade. Mas isso não quer dizer que um frutifica mais do que o outro, tá? Como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês esse outro mirtilo aqui também tá com bastante flores, ó. Com bastante florzinha, muitas pra abrir ainda. Não tem frutos ainda, mas já tem bastante flor, ó. Não tanto quanto aquele menorzinho lá. Vocês podem ver, tem bastante flores para vir aqui. E qual é a principal diferença entre eles? Tá? Além da variedade, eles têm a mesma capacidade de frutificação, na verdade. Mas um detalhe importante é que o mirtilo ele é considerado uma planta autopolinizável, ou seja, ele não precisa do polinizamento cruzado, aquele que é feito através das abelhas ou através do vento, enfim, com outras plantas, tá? Só que qual é a diferença? Se ele ficar sozinho, como é o caso dessas 2 maiores ali, elas estavam sozinhas, não estavam no mesmo ambiente que esse aqui, com os outros. A diferença é que ele vai frutificar mais ou menos, vai florescer mais ou menos e depois vai frutificar mais ou menos se tiver a polinização cruzada, mas ele não depende exclusivamente disso. Como vocês viram naqueles exemplares maiores ali, eles têm também bastante flores, vão dar bastante frutos, certo? E fizeram o que a gente chama de autopolinização. Eles não precisaram da polinização cruzada para florescer e frutificar da forma que como eles vão. Esse outro caso aqui, que tem mais frutos e mais flores, ele fica assim em um ambiente onde eu tenho outras plantas, outras 10 mudas iguais a essas aqui, certo? Então ele teve o auxílio dessa polinização cruzada e por isso que ele floresceu e frutificou mais do que o outro. Mas não quer dizer que você não possa ter só uma mudinha ou um pezinho desse na sua casa. Essa é uma das vantagens do mirtilo, tá? Essas variedades de tamanho maior, que dão um porte maior, que não são rasteiras como essa aqui, a gente aconselha no mínimo vaso de no mínimo 20 litros, certo? De capacidade. E esse outro, que tem a variedade um pouco menor, ele pode ser em vaso um pouco menor, aí de 15, 16 litros, mais ou menos como esse que eu estou usando aqui, certo? Outro detalhe importante para você que quer cultivar o mirtilo em vaso na sua casa, também a mesma dica se você for plantar ele no chão, é que o mirtilo ele precisa de um substrato um pouco mais ácido do que a maioria das outras plantas frutíferas, tá? E para acidificar esse substrato, tem algumas técnicas naturais que você pode usar. Uma delas é essa serragem que eu coloco na cobertura dos vasos, como vocês podem ver aqui. Ela, ao se decompor, ela ajuda a acidificar o solo, tá? Outra estratégia que vocês podem usar para acidificar o substrato de vocês é colocar restos de frutas cítricas, bagaços e cascas, por exemplo, de preferência depois de secado, para não atrair tantos bichinhos, formigas, né, tantos insetos indesejados para essas plantas aqui. Também ajuda a acidificar o substrato. E outra coisa menos natural, mas as pessoas usam também, eventualmente para isso, é enterrar junto, quando tu faz a mistura do substrato, enterra junto pedaços de bombril. Essas palha de aço que chamam, né? Ela vai enferrujar e aos poucos se decompor no meio desse substrato também, e também vai ajudar a acidificar o solo na medida necessária para que os mirtilos tenham um melhor desempenho, tá? Certo? Outra questão em termos relacionados ao substrato do mirtilo
é que ele precisa de um substrato bem aerado, não pode ter solo compactado, tá? Ele gosta de, tu pode botar o substrato, aquela chamada terra preta que tu compra com humus, né? Mas é importante que ele não fique compactado, seja no vaso ou no solo também. Porque o mirtilo ele gosta de bastante água, ele gosta do solo, do substrato bastante úmido. Em dias de verão tu pode regar ele todos os dias, por exemplo. Agora que nem a gente está no final de inverno, mas com um dia mais quente, aí também no máximo a cada 2 dias tu pode molhar ele. Então o substrato tem que estar bastante molhado sempre, mas não encharcado. Então por isso que a terra não pode ser compactada, porque essa água não pode ficar parada no substrato, ela tem que ter uma boa drenagem. Eu costumo medir isso, controlar isso se está funcionando bem nas minhas plantas aqui, observando a olho mesmo. Quando eu rego em cima, quando eu espalho a água por cima do vaso, eu vejo o tempo que ela demora para começar a sair pelos drenos que tem embaixo do vaso, tá? Isso tem que ser coisa de no máximo 5, 6 segundos já tem que estar saindo ali. Depende, se for um vaso um pouco maior, pode demorar até 10 segundos, mas não mais que isso. Se demorar mais que isso, significa que a drenagem do vaso não está tão boa quanto deveria, tá? O mirtilo se adapta muito bem aqui no Rio Grande do Sul. Ele pode ficar a pleno sol o ano inteiro, tá? Eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas falando que o mirtilo não tolera o calor muito intenso do nosso verão. Mas eu tenho outras plantas, outros mirtilos plantados aqui na minha casa e eles ficam a pleno sol e não tem problema, desde que eles sejam bem irrigados e bem hidratados o ano inteiro, certo? Então ele pode pegar no mínimo, o ideal é que ele pegue no mínimo 6 horas de sol por dia, né? Isso 365 dias por ano. Claro que no verão, se for possível evitar o sol do meio-dia, é melhor, ajuda um pouco, principalmente por essa questão de não secar tão rápido, né? Mas se não tiver opção na casa de vocês, pode deixar a pleno sol também no verão, que não tem problema, tá? Se ele tiver a boa irrigação, ele vai resistir muito bem e vai já, como vocês estão vendo aqui, uma planta com menos de 2 anos, florescer e frutificar desse jeito como essa aqui que vocês estão vendo, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal, se puderem se inscrevam no canal para dar uma força, comentem embaixo também, e nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre mirtilo, eu vou falar sobre as pragas que podem atacar o mirtilo, quais são os cuidados que você tem que ter para isso, e vou falar também sobre fertilização, sobre adubos naturais que você pode usar para manter o mirtilo sempre saudável, em crescimento e com uma boa floração, certo? Vou falar em vídeos futuros também sobre outras plantas em vaso, outras experiências que eu estou tendo aqui em casa, e espero que vocês gostem desse vídeo, certo? Obrigado!